Meu nome é Eduardo Rego, eu sou hematologista, professor da Universidade de São Paulo e coordeno os serviços de hematologia da Oncologia DOR. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as leucemias. As leucemias são um grupo diverso de doenças que, desde algumas doenças que são muito graves e que exigem uma instalação de um tratamento o mais rápido possível, até doenças que podem ser observadas durante meses e anos sem qualquer tipo de tratamento. O sangue é formado na medula óssea, que é um tecido no interior dos ossos, e é um processo que é hierarquizado, ou seja, as células originam-se a partir de progenitores bastante imaturos e que vão, ao longo das suas divisões, se tornando mais e mais diferenciadas em um único tipo celular. A célula mais imatura, e que dá origem, portanto, a todas as demais no sangue, chama-se célula-tronco hematopoética. Ela pode, através da sua divisão celular, dar origem a outra célula-tronco hematopoética ou dar origem a um progenitor um pouco mais diferenciado e que vai dar sucessivamente origem a células que são chamadas de progenitoras e que no início desse processo têm pouca função e vão se especializando em suas funções à medida que esse processo vai caminhando até que a célula se torne madura o suficiente para deixar a medula óssea e ir para o sangue, onde vai exercer então as suas funções primordiais. Nas leucemias, nós temos a proliferação de células muito imaturas na medula óssea e a substituição dessa medula óssea por essa grande população de células imaturas e que interfere na formação das células normais. Esse quadro é chamado de leucemia aguda. Isso contrasta com as leucemias ditas crônicas, onde a proliferação são das células maduras e quase terminais e que, portanto, retêm, pelo menos parcialmente, as funções dos seus correlatos normais. Começando falando, então, das leucemias agudas. Essas células imaturas e que interferem em todo o processo da formação do sangue são chamados de blastos. Eles podem ter origem linfóide, dando origem a uma leucemia linfóide aguda, e que são os progenitores dos linfócitos normais. A leucemia linfóide aguda é mais comum na infância e, particularmente, segundo alguns subtipos, tem um prognóstico mais favorável. A outra alternativa são que esses blastos sejam mieloides, ou seja, venham de progenitores que dão origem aos neutrófilos, aos monócitos, basófilos e eosinófilos. Então, essa é a leucemia mieloide aguda, cuja frequência aumenta com a idade, sendo o pico da sua frequência em torno dos 65 anos de idade. Nas leucemias crônicas, como eu falei, as células se assemelham em vários aspectos às células normais, mas em quantidades muito aumentadas. A mais comum delas é a leucemia linfóide crônica, onde nós temos a infiltração do sangue, dos gânglios, da medula óssea, por linfócitos maduros. É uma doença tipicamente de idades mais avançadas. Dá muito pouco sintoma e 1/3 aproximadamente desses pacientes não precisarão de tratamento, pois a maior parte das suas funções sanguíneas se encontra preservada. A quarta e último tipo de leucemia é a leucemia mieloide crônica, onde se predominam células maduras da linhagem granulocítica e, portanto, dos mieloides, dos neutrófilos, dos basófilos e dos eosinófilos. Essa é uma doença
que tem um tratamento muito específico e de muito sucesso. Bom, vamos então entender quais são os sintomas que essas leucemias causam, antes da gente falar mais a respeito de tratamento e diagnóstico. As leucemias agudas causam a interrupção do funcionamento normal do sangue. Então, nós não temos mais aquelas células maduras normais no sangue periférico. Então, como nós não temos os glóbulos vermelhos, o indivíduo desenvolve uma anemia grave, bastante sintomático, com palidez, dificuldade para o exercício de atividades diárias mínimas. Temos uma diminuição do número de leucócitos, ou glóbulos brancos normais, e, portanto, o indivíduo está mais suscetível a infecções, que muitas vezes são muito graves, se desenvolvem com uma rapidez anormal, muito mais rápido do que o normal, e muitas vezes envolvem agentes infecciosos incomuns, como vírus e fungos, por exemplo. E, por último, nós temos a diminuição das plaquetas. Então, é muito comum as manifestações hemorrágicas. As mais características e mais comuns são as equimoses, as manchas roxas pelo corpo, as petecas, sangramentos em gengiva ou nariz. Como essas células, esses blastos, infiltram também outros tecidos, principalmente a gente deve destacar aqui os gânglios, né? É comum que haja também um aumento generalizado desses gânglios. Não são geralmente gânglios muito grandes, mas estão aumentados tanto em tamanho quanto em número. Isso a gente chama de adenomegalia. E é uma doença grave que normalmente se instala em pouco tempo e que causa também sintomas constitucionais, do tipo febre e perda de peso. Uma dúvida muito frequente que os pacientes trazem é: uma anemia pode se transformar numa leucemia aguda? Não, isso não é verdade. As anemias têm outro grupo de investigação, e o que acontece é que um dos sintomas das leucemias agudas é a anemia. Então, por isso que às vezes cria um pouco essa confusão, mas a gente não deve se preocupar com um paciente que tem uma anemia bem investigada e bem caracterizada, que ela vai mudar de categoria, de benigna para maligna. Para completar, vamos falar um pouquinho dos sintomas das leucemias crônicas. Elas dão poucos sintomas, porque a maior parte das funções do sangue se encontram preservadas. Os aspectos mais comuns, por exemplo, da leucemia linfóide crônica, são exatamente os aspectos da infiltração dos órgãos por esses linfócitos maduros. Mais uma vez, temos aí o aumento dos gânglios de maneira anormal e persistente. É comum também que haja a infiltração do baço, que é um órgão linfóide muito importante, se situa aqui no hipocôndrio esquerdo. Muitas vezes as pessoas até podem perceber ali como uma massa quando ele está bem aumentado e bastante infiltrado. Causa poucos sintomas, um desconforto abdominal leve e às vezes até alguma dificuldade na alimentação, quando o indivíduo começa a se alimentar e logo se torna satisfeito, uma coisa que nós chamamos de saciedade precoce. Nas leucemias crônicas, é mais incomum que a gente tenha manifestações hemorrágicas, mas a gente pode ter perda de peso, pode ter febre e pode ter sintomas constitucionais mais variados, incluindo algumas infecções virais. A melhor maneira de investigar para as leucemias é começar por um exame básico chamado hemograma, que avalia tanto a quantidade quanto a qualidade das células do sangue. É um exame simples, barato, que o seu clínico pode lhe ajudar a interpretar. Na suspeita clínica de uma doença específica do sangue, aí sim o papel do hematologista é muito importante e é ele quem vai tratar essas doenças malignas chamadas leucemias.